bom dia! Vamos começar o fim de semana com as notícias da Igreja Católica desses últimos dias. Você vai ver a visita do Papa Francisco a uma igreja luterana. Ele falou que tanto católicos quanto luteranos deveriam pedir perdão pela divisão das igrejas. Nós vamos ver também a inscrição dos voluntários para o Jubileu da Misericórdia e ainda a alegria de duas crianças que passearam no Papa Móvel. E eu começo com um assunto que dominou essa semana: o atentado terrorista em Paris que matou 129 pessoas. Na oração do Ângelus do último domingo, o Papa Francisco condenou quem usa a religião para justificar a violência. Durante a oração do Ângelus de domingo, o Papa Francisco condenou os ataques terroristas em Paris e expressou sua proximidade com o povo francês, particularmente aqueles que perderam entes queridos. O Papa também criticou aqueles que usam a violência em nome da religião. Tanta barbárie. Essa barbaridade nos deixa chocados e nós queremos saber como o coração humano pode conceber e criar tais eventos horríveis que abalaram não apenas a França, mas o mundo inteiro. Diante de tais atos, só se pode condenar a afronta inominável à dignidade humana. Eu quero reafirmar fortemente que o caminho da violência e do ódio não resolve os problemas da humanidade. E aqueles que usam o nome de Deus para justificar este caminho estão cometendo blasfêmia. Em nome de Dio per giustificare questa strada è una bestemmia. Momentos antes, o Papa explicou que seguir a Deus é a melhor maneira de sobreviver a momentos difíceis na vida. Anche ai nostri giorni non mancano calamità naturali e morali. Até hoje, não há falta de desastres naturais e morais, adversidades e dificuldades de todos os tipos. O Senhor nos lembra que tudo passa. Só Ele e Sua palavra permanecem como uma luz, revivendo os nossos passos e sempre nos perdoando, porque Ele está conosco. E ci perdona sempre, perché è accanto a noi. Em seguida, o Papa liderou os milhares de peregrinos na Praça de São Pedro enquanto recitavam uma Ave Maria. Ele disse: "Pedimos-lhes que nos proteja e vigie a amada nação francesa." Para o fim do seu discurso, o Papa também mencionou o padre Francisco de Paula Vítor, um ex-escravo do Brasil que foi beatificado no fim de semana. Apesar de ser um sacerdote, ele ainda enfrentou discriminação, mesmo dentro de sua própria paróquia. O Papa descreveu como um modelo para os outros sacerdotes, que se distinguiu especialmente por sua grande humildade. Após o ataque terrorista em Paris, o Estado Islâmico anunciou que teria como alvo Washington, Londres e Roma. Como resultado, o governo italiano estuda uma forma de aumentar ainda mais a segurança. Por agora, a segurança nas estradas e aeroportos foi reforçada. Cerca de 2.500 agentes de segurança adicionais estão patrulhando a capital, além de 700 soldados. Roma é considerada uma das cidades mais vulneráveis. O Jubileu da Misericórdia terá início no dia 8 de dezembro e espera atrair milhões de peregrinos ao longo dos próximos meses. Controlar um grande número de pessoas representa um grande desafio para as forças de segurança. O Vaticano é particularmente vulnerável devido ao seu valor simbólico. Você está assustado? Sim, um pouco. Mas você não pode parar de fazer as coisas. Você tem que continuar fazendo o que precisa fazer. Nós pensamos sobre isso, mas nos sentimos seguros o suficiente para vir a Roma. A polícia italiana e do Vaticano coordenam esforços para proteger a Basílica de São Pedro e o próprio Vaticano de quaisquer ameaças. A polícia também reforçou a segurança nas ruas e em marcos importantes da cidade, como seus 2 aeroportos e o metrô. Depois dos ataques em Paris, o governo italiano levantou seus alertas de segurança ao mais alto nível. Alguns estão particularmente preocupados com um alvo principal: o próprio Papa Francisco. Uma boa notícia agora: o Papa Francisco visitou uma igreja luterana em Roma e falou que tanto os católicos quanto os luteranos devem pedir perdão pela divisão das duas igrejas. Quando o Papa Francisco visitou a Igreja Luterana de Roma, foi recebido com o mesmo entusiasmo que recebeu em muitas visitas às paróquias católicas em toda a Cidade Eterna. Com os 500 anos da Reforma chegando, a visita do Papa teve um significado especial. Ele respondeu a perguntas de 3 pessoas. Um menino de 9 anos de idade perguntou o que ele mais gostava de ser Papa. Ele respondeu que, enquanto o trabalho no escritório não é agradável, o que ele mais gosta é de ser um pastor. Uma mulher que é casada com um católico romano deu testemunho sobre a dor de não poder tomar a comunhão com o marido. Outra mulher que trabalha com refugiados perguntou ao Papa como manter a esperança.
Ele disse que o primeiro passo é sempre a oração, mas não para por aí. Sempre col servizio i muri. E sempre com o serviço, as barreiras vão cair por si mesmas. Mas nosso egoísmo, o nosso desejo de poder, sempre tenta construí-las novamente. Sempre cerca di farli. O Papa não deixou de recordar tempos mais difíceis entre católicos e luteranos. Ele lamentou que aqueles que compartilham o mesmo batismo outrora foram perseguidos e queimados vivos. Perdono di questo, dello scandalo della divisione. Devemos pedir perdão por isso, o escândalo da divisão, porque todos, luteranos e católicos, estamos nessa opção, sem outras opções, a opção de serviço, como ele tem sido um servo, o servo do Senhor. Essendo servo, il servo del Signore. Em um texto preparado, o Papa descreveu pilares para o ecumenismo: a oração comum, um compromisso para ajudar os pobres e o diálogo teológico. O Papa Francisco é o terceiro pontífice seguido a visitar a mesma igreja. O Papa Bento XVI veio em 2010 e o Papa João Paulo II em 1983. E na audiência geral dessa semana, o Papa tocou em um tema bem atual, a falta de conversa nas famílias. E ele ainda alegrou o dia de 2 crianças. Para começar sua audiência geral semanal, o Papa Francisco passou pela Praça de São Pedro no Papamóvel, abençoando a multidão. Em sua catequese, ele falou sobre a família, centrando-se na necessidade de restaurar o básico, começando com uma conversa com o outro na mesa de jantar. Una famiglia che non mangia mai quasi insieme. Uma família que raramente come junta, ou uma família em que ninguém fala, optando por assistir televisão ou olhar para smartphones, não é muito uma família. O lo smartphone è una famiglia poco famiglia. Refletindo sobre a leitura do Evangelho, o Papa disse que através da Eucaristia, Jesus mostra o quão importante é alimentar o corpo e a alma. A comida, ele acrescentou, é significativa para a interação social. A tavola si parla. As famílias devem falar à mesa. Elas devem ouvir, sem silêncio. Eu não estou falando de um silêncio reflexivo, mas o silêncio do egoísmo. Todo mundo faz suas próprias coisas. Uma assiste televisão. Alguém está no computador e ninguém negocia. Não. Sem silêncio. Vamos restaurar a interação familiar. Recuperare quella convivialità familiare. Ele disse que é inaceitável que os países ricos desperdicem comida, enquanto as pessoas em outras partes do mundo passam fome. Além disso, ele disse que é uma contradição que, para resolver o problema, ainda mais dinheiro seja gasto. Esta questão sem sentido nos distrai da verdadeira fome do corpo e da alma. Mantendo-se em linha com o tema da família, o Papa também felicitou casais recém-casados que assistiam à audiência e os convidou para se abrirem à vida. Eles tinham planejado fazer uma parada rápida no Vaticano durante as suas férias em Roma e nada mais. Mas essa família conseguiu mais do que esperava quando o Papa Francisco convidou seus filhos para um passeio no Papamóvel com ele. Bem, nós estávamos em um canto, perto do Papa. Nós olhamos diretamente para ele e gritamos, Padre Jorge! E ele estava olhando para frente, mas se virou. Quando ele deu um beijo na nossa irmã mais nova, olhou para nós dois, deu a mão e disse, subam aqui. E foi assim que essas crianças da Espanha fizeram o melhor passeio de suas vidas. Foi completamente inesperado para eles, embora não seja surpreendente que o Papa Francisco faça isso. Ele sempre faz as pessoas sorrirem após a audiência geral. Estamos todos emocionadíssimos. Eles ficaram muito animados o resto do dia. Estávamos muito animados. Eu chorava como uma louca. Não conseguia controlar minha emoção. Enquanto desciam, o Papa olhou para eles e ficou observando. Nós não conseguíamos nem falar. Javier e eu falamos o dia todo, obrigado, obrigado. Não falamos mais nada que obrigado. Não hemos dicho outra coisa, mas que gracias 15 vezes. As duas crianças se lembram muito bem dos 10 minutos no Papamóvel. Muito cômodo. É muito confortável, tem assentos com almofadas lá. Nós pensamos que ele ia apenas nos dar um beijo,
Mas depois ele disse para sentarmos. E como você se sentiu? Ah, eu não sei, foi muito emocionante. O mundo inteiro estava olhando. Javier e Pilar têm 4 filhos, mas não levaram todos eles. Eles tiveram que deixar a mais nova na Espanha, mas já planejam outra viagem para apresentar a outra filha ao Papa. Por enquanto, eles vão voltar para casa com uma história que nunca vão esquecer. Daqui a pouco, a visita do Papa a 2 cidades italianas e o encontro dele com pessoas carentes.